Amém, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos finalizando a nossa série sobre o livro do profeta Isaías. E finalizamos assim com o coração desejoso de não finalizar, desejoso de que não precisássemos parar diante da riqueza de tudo que nós ouvimos aqui sobre a manifestação de Deus por meio do profeta Isaías e como o profeta Isaías anuncia o Messias de maneira tão linda, de maneira tão maravilhosa, de maneira tão grandiosa. De modo que nós vimos aqui sobre a vida do profeta, e em uma das nossas falas, nós ouvimos a queixa de Deus contra o seu povo, que estava oferecendo cultos a outros deuses. Nós vimos o chamado do profeta Isaías. Nós tivemos a oportunidade de estudar sobre pessoas que condicionam a sua vida, o sucesso da sua vida aos reis humanos. Nós estudamos aqui sobre o sinal, o grande sinal de Deus, do Emanuel. Também vimos como Deus nos mostrou que o governo do mundo está sobre os ombros de uma criança. O governo do mundo está sobre os ombros de um menino que nos deu, que nos foi dado, né? Vimos com o pastor Herbert, numa ministração abençoada, sobre o consolo do Senhor para aqueles que esperam nele. Os que esperam no Senhor não se cansam, não se fatigam, mas caminharão, correrão, andarão, voarão como águias, né? Serão sempre renovados. Todas as palavras do profeta Isaías. Também ouvimos o convite à graça do Senhor: vinde, comei, bebei de graça, todos vocês que querem, vocês que têm sede, venham às águas. Ouvimos também sobre o servo sofredor, né? Aquele que foi moído, aquele que foi traspassado, aquele que sofreu no nosso lugar. Ouvimos essa mensagem de modo maravilhoso com o irmão Zeni. Ouvimos também sobre o libertador, o Espírito do Senhor está sobre mim, foi a nossa última mensagem com o pastor Herbert. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar, para dar vistas aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. E aí, nós vamos terminar hoje, e eu fiquei caminhando pela Bíblia e buscando: Senhor, tem tanta coisa aqui, qual capítulo que eu vou ler? Que poderia ler hoje o capítulo 58, que é o capítulo mais importante da igreja, da Bíblia, a nos ensinar sobre o jejum. Se você quer saber sobre jejum, como é o jejum bíblico, leia Isaías capítulo 58. Mas não daria tempo de fazer essa explanação hoje. Poderia ler Isaías 66, que é o último capítulo, e encontraríamos ali o lugar que Deus está preparando para nós, o lugar que Deus já preparou. Você acredita ou não naquilo que Deus está preparando para você? Poderíamos ler Isaías 66 também, poderíamos ler uma enormidade de textos, mas o meu coração parou em Isaías 42, e eu quero terminar esta série lendo Isaías capítulo 42, e aí eu quero que você abra a sua Bíblia. Hoje nós estamos sem o painel, pode aí abrir a sua Bíblia digital, se precisar. Se você quiser Bíblia, nós temos Bíblias ali atrás, uma Bíblia para você acompanhar a leitura dessa noite. Isaías capítulo 42. É uma mensagem linda. Quarenta e dois de Isaías, o verso 1, diz assim: aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem me alegro. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça às nações. Ele não gritará, não se exaltará, não fará ouvir a sua voz na rua, não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio que fumega ou esfumaça. Trará justiça com fidelidade, não falhará, nem se quebrará, até que estabeleça a justiça na terra
e as ilhas aguardarão a sua lei. Amém? Até aí o verso de número 4. Talvez aí na sua Bíblia esteja escrito na epígrafe, o servo do Senhor, ou talvez esteja escrito a canção do servo. Uma canção. Uma mensagem profética, uma mensagem de anunciação do Messias numa canção. A Bíblia está repleta de canções, repletas de poesias, repleta de cânticos, repleta de mensagens extraordinárias, ditas de modo leve. Porque, normalmente, quando a gente pensa em profeta ou em profecia, a gente pensa numa coisa barulhenta, numa coisa assim que chega varrendo tudo, aquela voz imponente, aquela coisa assim, às vezes, eis que eu te digo. Não, aqui é uma canção. Aqui é uma canção, aqui é uma música profética, aqui é uma música que fala sobre o Messias. E como é lindo ver esse crescimento do próprio profeta Isaías, porque quando você começa a ler o profeta Isaías, se você ler os 6 primeiros capítulos de Isaías, você vai perceber que a chamada do Isaías é sempre muito rústica, até vamos chamar de rústica. Se você ler Isaías capítulo 1 a 6, você vai encontrar lá, ai dos que fazem isso, ai dos homens que fazem isso, ai disso, ai desse, ai daquela, ai dos homens e ais. Quando você chega no capítulo 6, você encontra o profeta diante do trono do Senhor, e quando ele vê, está ali diante daquela visão do trono do Senhor, e que ele diz, eu vou morrer, porque eu estou vendo o Senhor, e os meus lábios são impuros. E todos os meus amigos também têm os lábios impuros. Aí vem um anjo, um serafim, com uma tenaz tirada do altar, toca na sua língua e diz, agora a sua língua foi purificada, o seu pecado perdoado. E aí você encontra um profeta com uma mensagem leve, é uma mensagem messiânica, é uma mensagem de amor, é uma mensagem poética. Aliás, Isaías está cheio de poesias, cheio de canções, uma forma linda de anunciar a palavra do Senhor nosso Deus. Essa beleza do profeta Isaías me encanta, essa beleza do Evangelho, esse formato contemplativo do Evangelho, essa ideia de um Evangelho que Jesus disse assim, olhe para os lírios dos campos, olhe para os passarinhos, olhe para a natureza, olhe para as coisas belas, contemple Deus, naquilo que a maioria das pessoas não consegue enxergar Deus. Há uma mensagem muito linda, e os homens que vão sendo tomados por esse Espírito do Senhor, a sua mensagem também passa a ser uma mensagem de amor, uma mensagem poética, uma mensagem cheia de graça. Obviamente que não confunda poesia bíblica com poesia do nosso tempo. Não confunda o amor de Deus com o amor que se propaga por aí. Não confunda a contemplação do reino de Deus a partir da experiência com o Espírito Santo com a contemplação do mundo a partir do modus vivendi humano de ser. São coisas totalmente diferentes. Muita gente não acredita mais no amor, mas ele conhece o amor do modus humano, não conhece o amor de Deus. Muita gente não acredita na poesia. Por quê? Porque não conhece isso a partir da palavra de Deus, do reino de Deus. Conhece isso a partir do modus humano. Mas a Bíblia está cheia dessa beleza. E aqui está a canção do servo. E olha só, a canção diz o seguinte, aqui está o meu servo, eis aqui o meu servo. Essa frase é um chamado para todos nós olharmos para o servo do Senhor. Prestem atenção, está aqui o meu servo, contemplem o meu servo. Utilizando uma linguagem mais comum para o nosso tempo, seria, coloque o foco no meu servo, coloque a orientação da sua vida no meu servo,
preste atenção no meu servo que vou apresentar a vocês. É isso que ele está dizendo. Oriente a sua vida neste servo que eu vou apresentar. E esse servo é tão belo, tão lindo e tão espetacular, que ele utiliza uma linguagem poética para apresentar o servo do Senhor. Que você já poderia imaginar normalmente, você vai apresentar um servo, como é que você apresenta um servo poeticamente? Servo é servo. Servo é escravo. Servo não tem valor. Nós estamos falando do reino de Deus. No reino de Deus, quem quiser ser o primeiro, seja servo de todos. A beleza do servo no reino de Deus é incompreensível quando não se tem a mente do Espírito. Quando não se tem a capacidade de perceber no servo do Senhor a beleza de Deus na construção do ser humano, na construção da vida, na construção do ser. Então ele diz, preste atenção no meu servo. Um adendo que eu gostaria de fazer é que se você for ler sobre Isaías 42 ou pesquisar em qualquer, seja Google, livro, você vai encontrar algumas referências sobre quem é esse servo. Alguns dizem que esse servo do Senhor é Israel. Alguns leem assim. Outros dizem que o servo do Senhor é o rei Ciro, o próprio rei Ciro, que posteriormente vai assinar uma carta libertando Israel, dando uma carta de alforria a Israel, que estava sob os domínios do Império Babilônico. Mas, olhando para o todo da Escritura, fica claro para nós que esse servo que ele está nos chamando, para olharmos para ele, é Cristo, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. O próprio Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, olha só o que Mateus diz sobre Jesus. Ele falou, muitos o seguiram, e ele curou a todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem ele era. Isso aconteceu para se cumprir. Olha o que Mateus está dizendo 700 anos depois. Isso foi escrito, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado a quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a sua justiça, e em seu nome as nações porão a sua esperança. Então Mateus está dizendo que o servo do Senhor, profetizado por Isaías, é Jesus Cristo. Está sinalizando. O servo do Senhor é Jesus Cristo. Então, olhem para Jesus. Ponha o seu foco em Jesus. Direcione a sua vida para Jesus. Esse é o chamado do profeta. O próprio Senhor Jesus também se apresentou como o servo de Deus. Ele disse aos seus discípulos, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas entre vocês não será assim. Entre vocês não será assim. Pelo contrário, no reino de Deus, quem quiser ser importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O próprio Jesus se identifica como o servo do Senhor. Então não há dúvidas. Quem devemos olhar? Devemos olhar para Jesus. Jesus é o servo do Senhor, é o servo que está apresentado poeticamente, profeticamente, messianicamente, de maneira tão maravilhosa por esse profeta do Senhor. Agora é interessante um contraponto nesta palavra, porque no capítulo 41 de Isaías,
Se você for ler o capítulo 41, e eu vou instruir você a fazer isso na sua casa, o Senhor está chamando, no Isaías 41 é muito interessante, o Senhor está convocando todos os ídolos da terra. Olha que coisa interessante, Deus convocando todos os deuses deste mundo, construído pelos homens, e arguindo, chamando-os e dizendo aos deuses deste mundo, venham então vocês, e eu quero saber qual é dos deuses da terra que tem a capacidade de saber o que vai acontecer hoje. Me mostre, cheguem para mim, podem se aproximar deuses desse mundo. Qual de vocês pode anunciar o que vai acontecer amanhã? Quem de vocês pode dizer o que vai acontecer o mês que vem? Qual é o Deus aqui que é capaz de sustentar todas as coisas? E aí, diante dessa palavra, ele vai dizer assim, vocês são nada. E o trabalho de vocês é menos que nada. É uma abominação quem escolhe vocês. Todos vocês são uma ilusão. As obras de vocês são nada, só são imagens de metal, são vento vazio. Aí ele diz, eis que eu apresento o meu servo. Eis que eu vou apresentar para vocês agora o meu servo. Quem de fato vocês podem colocar a confiança, a esperança e direcionar a vida de vocês. Agora olha o verso primeiro, o que ele diz? Eis aqui o meu servo, a quem eu sustento. O meu servo que é o meu escolhido. O meu servo em que minha alma tem prazer. Quem é Jesus? Jesus é o servo de Deus, escolhido por Deus, sustentado por Deus, e é o prazer da alma de Deus. Este é o servo do Senhor. Ele é sustentado. Ele é escolhido. O escolhido. E aqui tem uma mensagem muito importante para nós. Porque às vezes nós dizemos assim, eu sou o escolhido. Sim, você também é escolhido. Mas você é escolhido por causa de Jesus, que é o escolhido de Deus. Eu sou sustentado. Sim, você é sustentado por Deus, mas você é sustentado porque o servo do Senhor, Jesus Cristo, é sustentado por Ele. Deus gosta de mim, Deus me ama. Sim, porque você está no Filho dEle e Ele tem prazer no seu Filho. Lembram que quando Jesus foi batizado por João Batista, desceu o Espírito Santo sobre ele, na forma corpórea de uma pomba, e uma voz que disse, este é o meu Filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Este é o meu Filho amado, que me faz bem. Este é o Filho amado, que eu fico satisfeito, que me arranca risadas. É o meu Filho amado, que eu tenho prazer, deleite. Eu amo. Eu tenho um relacionamento especial com Ele, por isso eu o escolhi para resgatar todos os outros filhos que se perderam na existência. Foi Ele que eu escolhi, sustento, amo a sua vida, porque Ele fará o trabalho que nós vimos no Isaías 53, o trabalho de salvação, o trabalho de purificação, o trabalho de transformação. De tal modo que o profeta diz lá em Isaías 53 que ele verá o trabalho das suas mãos, o fruto do seu trabalho, e ficará satisfeito, ficará feliz. E aí você pergunta, qual foi a autoridade com que Jesus fez o seu trabalho, esse servo? Porque se é um servo, qual é a autoridade? Aí o Senhor diz, pus sobre ele
o meu espírito. Pastor Herbert ministrou a semana passada. Jesus leu o texto onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele é o servo do Senhor e tem autoridade para fazer a obra do Senhor, porque Ele tem o Espírito de Deus. O Senhor colocou nele o seu Espírito. Isso indica que a presença de Deus, a presença do Pai, da Trindade na vida de Jesus, esse Messias que ele está anunciando, é muito especial. Olhem que é uma mensagem profética de algo que está para acontecer. Ele está apresentando o Messias, o servo do Senhor, que é capaz de salvar as nações. Aí ele diz, o que ele vai fazer? Ele vai trazer justiça às nações. Quem vai trazer justiça às nações? O servo do Senhor. E essa é a principal e abrangente tarefa do servo do Senhor: trazer justiça. Vamos relembrar a mensagem de domingo passado, que ele nos fará carvalhos de justiça. Ele vem fazer justiça e faz de nós carvalhos de justiça. Agora veja uma coisa interessante sobre justiça, porque a palavra justiça dentro do conceito bíblico é um pouco diferente da palavra justiça do nosso conceito, das nossas relações diárias. Na Escritura, a palavra justiça está ligada à transformação. Ele fará justiça, ou seja, ele fará a transformação. Ele, que é a justiça de Deus para a nossa vida, vai trazer de volta para Deus aquilo que foi roubado no jardim. Aquela identidade, aquela imagem de Deus que foi perdida no jardim, que foi perdida na queda, Ele trará de volta. Isso a Bíblia chama da justiça, que vai refazer de novo a imagem completa do homem criado por Deus e perdida no pecado. Essa é a justiça que Ele trará a todas as nações, a todos os povos, e todos nós seremos alcançados por essa justiça. Bom, vamos continuar. Como Ele fará isso? Como Ele fará isso? E aqui vem a parte mais linda do texto para mim. Ele não gritará, não exaltará, nem fará ouvir a sua voz nas ruas. É interessante, porque é um negócio assim diferente do que a gente imagina sobre o Evangelho do Reino. Não vai gritar, não vai exaltar, não vai fazer publicidade, não vai fazer barulho, não vai falar alto a sua voz na rua, nem nas praças. E isso choca a gente. Porque a gente pensa que o reino de Deus é um trator que vem passando, levando tudo que está pela frente e anunciando, chegou, quem quiser quer, quem não quiser, a patrola passa por cima e acabou. Não. É totalmente o contrário. Não tem barulho. É silencioso. Ele não faz esse caminho com arrogância. Não é com voz alta, avassaladora. Mas é como diz o profeta Zacarias, não por força, nem com violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é pela força, não é pela violência, não é pelo barulho, não é com ataque, não é avassalador, mas é silencioso. É silencioso, é calmo, é tranquilo, é educado, é gentil, é poético, é amoroso, não domina, não escraviza, não arromba a porta,
não quebra os ferrolhos fechados por dentro, não esmaga, não se impõe, não se apresenta, não faz selfie. Vocês já imaginaram? Pensem em Deus. Deus trabalha, irmãos, todos os dias. O que vocês acham? Sim, Deus trabalha todos os dias. Deus trabalha tão silenciosamente que muita gente o julga não existir. Deus trabalha tão quietinho que muita gente dá a ele o ar de não existência. Vocês já imaginaram todos os dias que o sol nascesse, Deus fazendo uma selfie? Ó, de novo eu. Aquela lua bonita se pondo, aí os anjos, olha, nós aqui. Não. Ele trabalha silenciosamente. Você sabe quantas obras Deus fez na sua vida essa semana? E não disse nada e talvez você nem percebeu ainda? Você sabe quantos livramentos o Senhor te deu essa semana? E você nem faz noção. E Ele não bateu a porta do seu coração e disse: eis meu servo, que eu te digo, esta semana eu te livrei de um acidente que você perderia aquele seu carro novinho. Eu sou bom, maravilhoso. Dê uma oferta lá na presbiteriana. Ele trabalha silenciosamente, educadamente, não grita. Lembram de Jesus, que quando Jesus realizava os milagres, o que Jesus falava para os curados? Não conte para ninguém. Ué, Jesus, mas não tem que dar o testemunho? Não, cala a boca. Jesus não precisa do barulho. A obra de Deus, a obra do Espírito, ela não se faz nesse ardor que a gente às vezes imagina que seja o reino de Deus, que seja a força, que seja a contundência humana, a pressão, a opressão. Eu tenho algo para compartilhar em um determinado momento, talvez seja até numa live, que é Deus traumatizando, pessoas traumatizadas com Deus. Elas pensam que Deus é um ser que se impõe sobre as pessoas. E Ele está dizendo, Ele não fará barulho, não alçará a sua voz, não fará briga, não encontrará, não vai aproveitar para brigar com seus oponentes. Ele não vai criar confusão, Ele vai cuidar dos seus negócios, não vai buscar publicidade. Ele vai fazer apenas o que tem de fazer, e o Pai será conhecido pela sua própria vida. Jesus não fez nenhum escândalo quando foi à cruz, como se dissesse assim, eu preciso falar aqui para esse pessoal todo que eu vou à cruz, é obra do meu Pai, e todo mundo. Jesus não fez isso, Ele falou para 12 pessoas ali, os 12 não entenderam nada, Ele terminou sozinho na cruz, e o servo do Senhor foi à cruz sozinho. E sabe o que Ele fez na cruz? Ele só pronunciou o que o Pai já havia pronunciado, está consumado. Quase ninguém ouviu, poucas pessoas ouviram, mas o Pai pronunciou na boca do Filho, está consumado. E quando o Filho pronunciou, houve terremotos, aí houve abalos, aí a natureza, que louva a Deus, sabia que estava decretada a vitória de todos nós. Ele trabalha silenciosamente. É só para você pensar o que eu vou dizer aqui.
Eu estava aqui, falo, não falo, vou falar, vou fazer igual o outro. Só para você pensar. A gente, assim, tem um movimento no nosso tempo, não tem nada novo debaixo do céu, né? Mas está mais recorrente agora. É um certo movimento, assim, do leão da tribo de Judá. Em algumas igrejas que você vai, aí tem leão, tal, negócio todo. Interessante, é interessante. Numa ideia assim, o poderoso que vai rugir, uau! A Bíblia fala sobre o leão da tribo de Judá em um lugar só, Apocalipse 5:5. O leão da tribo de Judá. Fala também, lá quando Jacó abençoa os seus filhos, e que ele vai abençoar Judá, aí ele diz, de você, Judá, o leãozinho virá o leão, o leão da tribo de Judá. A única vez que a Bíblia fala sobre Jesus como o leão da tribo de Judá é Apocalipse 5. É quando João está tendo a visão do trono de Deus, que tem um livro selado, ninguém pode abrir o livro, ele está chorando, ninguém pode abrir o livro, e aquele livro é importante que fosse aberto, ninguém pode, ele está chorando, de repente vem um anjo forte, vai para João, vira para João e diz, João, não chores, porque o leão da tribo de Judá, aquele que venceu, ele abrirá o livro. Quando o João vira para ver o leão, o João não vê o leão. O João vê o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que eu quero dizer para você? Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas até então, o ministério de Jesus está relacionado ao Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, o Cordeiro mudo, a ovelha muda levada ao matadouro. Jesus, hoje, representado para nós como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ovelha muda. Mas a ovelha muda, servo do Senhor, é capaz de transformar o mundo em caos. A ovelha muda é que está mudando o universo. A ovelha sem voz, sem publicidade, é a ovelha que está reunindo o grande exército de Deus. A ovelha muda é a ovelha que toca no seu coração, toca na sua vida e faz de você um servo do Senhor. Faz de você alguém comprometido com o reino de Deus. Fecha o parênteses, deixa eu voltar aqui. Aí ele diz, sobre esse servo, como é que ele trabalha? Ele usa a metáfora, a cana quebrada não esmagará, ou a cana trilhada não esmagará. E o pavio que fomega, ele não apaga. Olha o modus de operação do servo do Senhor. Não esmaga a cana trilhada. E não apaga o pavio que fumega. Conseguiu, minha filha? Mas não vai. Deixa eu ver aqui. Eu queria trazer uma imagem sobre a cana quebrada e o pavio que fumega. Está ali atrás. Se alguém quiser olhar para ver, só para você ter uma ideia. Olha só, o que significa a cana quebrada? Está vendo aí? Como se tivesse passado um carro ali em cima daquela cana e quebrou aquela cana e ela está seca ali. É essa a ideia que Jesus está falando, da cana quebrada. Muito obrigado, dizem os pessoal aí da agricultura, que uma cana desse jeito aí, você passou com o carro por cima dela, aí você diz aí não presta mais para nada. Se ela ficar ali quietinha, ela vai renascer. Daquele jeito que ela está ali, ela vai renascer. É isso, Ítalo? Conhece essa área, né? Ela volta de novo.
ela só não vai retornar se você for lá e de fato desligar, quebrar o talinho dela, deslocar totalmente. Mas se ela ficar ali, mesmo trilhada, esmagada, ela vai levantar. Pegou aí, Jesus? A cana trilhada, ele não vai cortar. Pode ter sido esmagado, pode ter sido vituperado, pode ter passado pelo que tiver passado, ele não vai chegar lá com a espada. Ele vai deixar e trabalhar para que essa cana esmagada de novo retorne e volte a florescer. O pavio que fumega. O que é o pavio que fumega? É aquele pavio da vela, quando já acabou o fogo, e está só aquela faíscazinha ali, que tem mais fumaça que tudo. Pois é, ele não vai lá e mete o dedo e apaga o pavio. Ele deixa, alimenta para que ele volte a iluminar. É o servo do Senhor. O servo do Senhor. Eu fico pensando, como Deus é maravilhoso. Como Deus é bondoso. Como Deus é tão elegante. Como Ele coloca tantos recursos, evidencia, vou utilizar minha linguagem, tanta força para nos levantar, para nos resgatar, para nos trazer de volta. Como Deus não abre mão. Nós abrimos mão fácil. Qualquer coisa Ele diz, não, manda esse embora, dispensa, esse não quer nada com a vida, esse quer nada com Jesus, esse quer nada com ninguém. Dispensa essa pessoa, esse não quer nada, esse é descartável. O servo do Senhor não. Mesmo a cana trilhada ali, ele não esmaga. E o pavio que esfumaça, ele não apaga. Irmãos, todos nós somos um pavio fumegante, ou uma cana quebrada. Todos nós estamos nessa situação, mas o profeta está dizendo que Jesus é o Redentor divino, Jesus é o Salvador amado de Deus, que pega pessoas, como eu e você, com nenhuma imagem de Deus, totalmente perdido, e cura, restaura, adiciona combustível e faz com que esse pavio que só fumega, novamente incendeie a chama da imagem de Deus no mundo. Jesus é o servo de Deus, que é nosso exemplo. Mas não apenas o nosso exemplo, Jesus é o servo de Deus, que é o nosso servo. Isso, é o nosso servo, porque diz a Escritura que Ele não apenas nos abençoou no passado, na cruz, Ele continua até hoje nos sustentando, nos servindo todos os dias, nos servindo com graça, com amor, com cuidado, com as suas benevolências, com a intercessão. Ele está diante do Pai, intercedendo por nós. Ele continua nos servindo. Ele diz, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. De certo modo, Jesus é nosso servo, porque Ele nos acolhe todos os dias. E vejam como, às vezes, a religião nos tira tão fora dos caminhos do Senhor. Por isso que o próprio profeta já disse lá que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, nem os nossos pensamentos, nem os pensamentos dEle. Porque se Jesus ainda continua servindo como meu servo diante do Pai, porque eu preciso,
por que eu e você não podemos servir? Por quê? Por que você se acha tão tal que não pode servir ninguém? Não, eu não. Mas Jesus está te servindo todo dia. O servo sofredor, o Filho de Deus, está te servindo todo dia. E você diz, eu não. Ele é o servo de Deus que continua nos servindo nas nossas fraquezas. Aliás, frequentemente, nas nossas fraquezas e nas nossas falhas, nós assim achamos que Deus está se aproveitando das nossas fraquezas, Deus está se aproveitando das nossas falhas, Deus está sentado sobre as nossas falhas e dizendo, olha, eu não faço isso por você porque você é assim, eu não faço isso por você porque você é assim. Nós temos essa ideia de Deus. Quando nós lemos essa canção, quando nós vimos essa mensagem messiânica que diz que Ele não esmagará a cana que está quebrada, Ele não vai apagar o pavio que fumega. Como nós nos alegramos diante dessa forma abençoada de Deus, essa forma eterna de Deus de nos manter. As nossas fraquezas, Ele quer nos abençoar. Nas nossas fraquezas, Ele quer nos curar. Nas nossas falhas, nos nossos pecados, Ele quer trazer salvação, renovação, transformação, e não assentado sobre as nossas falhas para nos punir. Ele é o servo. E eu gosto do escritor aos Hebreus que diz que nós necessitávamos de um sumo sacerdote como Filho de Deus, sem pecado, que está diante de Deus, que ofereceu o sacrifício uma vez só, e que hoje pode interceder por todos nós. Ele que foi tentado em todas as coisas, significando dizer, não existe uma tentação que você tenha pela qual Jesus não tenha passado, e exatamente por ter sido tentado em todas as coisas, mas sem pecado, Ele é capaz de interceder ao Pai por nós e nos purificar de todos os nossos pecados. Eu já fiquei desesperadamente envergonhado algumas vezes, quando olhei para a minha luz e vi que é um pavio que fumega. Apenas fumaça. Porque quando o fogo apaga e fica só o pavio, você só tem fumaça. Aí a oração é só fumaça, a pregação é só fumaça, o louvor é só fumaça, a consagração é só fumaça, tudo é só fumaça. Mas o Deus que não se impressiona com fumaça, e que é a luz verdadeira, jamais apaga o pavio que fumega. E o servo do Senhor é quem nos renova e diz, eu vou colocar combustível nesse pavio que fumega, e quando eu colocar combustível nesse pavio que fumega, a luz vai brilhar intensamente. E o Senhor disse por meio do apóstolo Paulo, que o amor de Deus foi derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Portanto, se você, está aí uma luzinha fraca, está uma lanterninha, assim, bem raquítica, olha, eu tenho uma notícia boa para você. Jesus pode aumentar aí esse, o que é watts que a gente fala, o nosso engenheiro ali, os watts de potência aí da sua luz. Colocar para iluminar, porque Ele é o servo do Senhor. O servo do Senhor que está trabalhando por todos nós, está trabalhando para cumprir a obra de Deus na nossa vida. E finalizando, então eu volto lá para o início. Aí o profeta Isaías está dizendo, olhe para o servo do Senhor. Mantenha o foco no servo do Senhor. Direcione a sua vida no servo do Senhor. Seja como o servo do Senhor.
Obedeça ao servo do Senhor. Adore o servo do Senhor. Busque uma vida compatível com o servo do Senhor. Seja um ser humano igual ao servo do Senhor. Seja um cristão igual ao servo do Senhor. Seja um marido igual ao servo do Senhor. Seja uma esposa igual ao servo do Senhor. Acredite em tudo. Numa cana quebrada, num pavio que fomega, acredite numa realidade que não tem jeito, acredite, porque você também é escolhido como servo do Senhor, por causa do servo do Senhor que disse, consumado está todas as coisas. Olhe para o servo do Senhor, contemple o servo do Senhor. Dirija a sua vida o servo do Senhor. A gente vai embora agora. Você vai para casa, eu também vou. E amanhã cedo, o que você vai fazer? Você vai sair de casa cedo, para o trabalho, para a caminhada, para a academia, para a escola, para onde você for, para o seu trabalho, para onde você vai amanhã cedo. Quando você levantar, para onde você vai direcionar a sua mente, o seu coração, a sua motivação do dia, a sua expectativa do dia. É isso que ele está dizendo, olhe para o servo do Senhor. Pastor, mas o senhor não conhece o meu trabalho. Eu não, mas Deus conhece. Ele diz, olhe para o servo do Senhor. Mas o senhor não conhece o desafio que eu tenho amanhã. Não conheço não, mas Deus conhece e diz, olhe para o servo do Senhor. Olhe para o servo do Senhor. Mantenha o foco no servo do Senhor. Esta é a mensagem coachiana mais bíblica para o nosso tempo. Foque no servo do Senhor. Foque no servo do Senhor. E você vai experimentar esse reino de Deus que nos está proposto na vida de Jesus Cristo. E assim a gente finda aqui essa pequena série do Isaías, com essa mensagem tão linda, que ele vem dizendo, desde o início, é um menino, é uma criança, ele vai vir, é o servo sofredor, é o servo do Senhor, é aquele que cuida, é aquele que se entrega, é aquele que se doa, é aquele que se dá para que a obra de Deus seja realizada, para que o trabalho de Deus e os objetivos de Deus, para que o propósito de Deus seja realizado. Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, aquele que tem o governo de todas as coisas sob as suas mãos. Amém?